Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje começar uma série de vídeos sobre a história do CEDEPS, a criação do CEDEPS, desde quando foi fundada, antes do que a gente fazia, tá bom? E é uma sequência de vídeos, né? Como nasceu o CEDEPS e a história por trás de um sonho que se tornou realidade. Então, nós vamos começar hoje. É o primeiro episódio, é o primeiro capítulo. E eu tô aqui com a tia Rei e ela vai falar um pouquinho da história dela até o pré-CEDEPS. Muito bem, tudo bem, gente? Eu sou a Regina, sou psicóloga, né, e coordenadora técnica do CEDEPS. Sou uma das sócias, né, junto com o Bartolomeu. Eu trabalho na parte técnica e ele na parte administrativa. Mas antes de surgir o CEDEPS, né, então o que a Regina fazia? Qual era o trabalho da Regina? Então, eu comecei com uma sala lá na cidade de Vinhedo. Então, eu atendia 2 dias no consultório. Então, eu atendia no período da tarde. E os outros dias, eu trabalhava em uma empresa lá em Louveira. Eu fazia a parte do RH da empresa, a parte de contratação, ajudava nessa parte das seleções, né? E também trabalhava em um sindicato lá em Hortolândia, dos agentes penitenciários, ao qual eu fazia um dia da semana, eu ficava nesse espaço, né? E tinha um dia que eu ainda trabalhava de AT, então eu distribuía aí os meus dias, 2 dias de consultório, um dia na empresa, um dia no sindicato e um dia que eu fazia AT. Então a minha vida era bem corrida, era bem assim, eu não tinha um objetivo, né? Então eu atendia vários públicos, como eu falei, né? Então era empresa, era sindicato, então atendia criança, atendia adulto, era tudo sem um foco, né? E aí era bem assim desafiador, né? Todo esse processo. Você trabalhava com crianças lá, ou com pessoas lá na Apabex que tinham transtornos, né? Antes, né, de me tornar psicóloga, eu trabalhei como cuidadora de uma idosa por 1 ano e pouco, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Mas eu vim de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. Então, meus pais lavradores, né? Então, eu criei na roça, fazendo o trabalho ali junto com eles, né? Então, não era fácil. Depois, eu vim para a cidade, fui estudar e vim parar em Valinhos, né? Em Valinhos, eu vim cuidar de uma senhora. Ela tinha 97 anos. Assim, foi uma paixão, assim, muito, uma conexão muito boa entre nós duas se dava muito bem. E eu fiquei com ela 1 ano, né? E aí depois ela, né, partiu dessa, né, se desligou, né, morreu. E eu fui trabalhar lá na Apabex. E na Apabex eu permaneci lá por 12 anos. Explica o que é Apabex pro pessoal. Calma, eu vou explicar. Fiquei na Apabex por 12 anos e meio. A Apabex é uma instituição que atende neurodivergentes de todas as classes. Então tem autismo, né? Tem o síndrome de Down, tem X frágil, e entre outras deficiências ou limitações, né? Então eu fiquei lá por 12 anos e meio, quase 13. E lá foi assim para mim uma grande escola. Eu aprendi muito ali dentro. Todos os dias era um aprendizado, todos os dias era, né, ali um crescimento. Aí em 2013 eu pedi para me desligar da instituição para me dedicar à escola, né, à faculdade. E aí a partir disso eu passei a trabalhar por conta. Então eu não tinha um trabalho fixo, né, não era registrada, mas eu prestava aí os atendimentos de AT. E eu fui trabalhar com uma criança aqui em Campinas, e essa criança eu permaneci com ela durante o período todo da faculdade. Então eu fazia a faculdade no período da manhã,
que foi esse um dos motivos de eu pedir para me desligar da instituição. Eu não conseguia estudar durante a noite, eu não sou um ser que funciona durante a noite. Então, eu pedi para fazer esse desligamento e fui estudar no período da manhã. E aí fui trabalhar de AT com uma criança ao qual eu fiquei... Explica o que é AT para o pessoal também. Tem gente que não sabe o que é AT, não. AT é uma pessoa que acompanha a criança em todas as atividades e ajuda ela nas atividades de vida prática diária. Então, esse era o meu papel com a criança. AT significa a palavra o quê? Acompanhante terapêutico. Certo. Tá? E aí fiquei com essa criança até eu finalizar a faculdade, né? Então, com essa criança, foi bem interessante a minha história com ela, né? Tudo bem? Tô bem. Foi bem interessante a minha história com ela, porque eu não estava procurando esse trabalho, mas um dia eu recebi um telefonema, né, da mãe da criança, que estava indo para a Itália e precisava de alguém para ficar com o filho enquanto ela, né, estava em viagem. E aí eu disse para ela, mas eu nem conheço a criança, né, é muito pouco tempo. Isso foi numa terça-feira e ela viajou na quinta-feira, né? Então eu tive um dia só para criar uma conexão com essa criança, entender um pouco de como ela funcionava. E ele era uma autista de nível suporte 3. E então eu fui, conheci a criança, fiquei ali o dia todo com ela, né? Entendi como é que era o funcionamento da casa. E os avós dessa criança permaneceram comigo ali, né? Enquanto a mãe viajou. A mãe ficou 15 dias fora, né? E eu fiquei sendo ali, né, o suporte dessa criança. E aí foi bem difícil, assim, foi um desafio, mas nós criamos uma conexão também muito forte com essa criança e eu permaneci com ela por 3 anos até finalizar a faculdade. Quando eu finalizei a faculdade, aí vem o desafio, né? E agora, como que a gente faz? Terminamos a faculdade, né? Terminamos o curso. E agora? Precisa se estruturar. Então, eu tinha que abrir, né, pensar na abertura do consultório. Eu tinha os meus filhos pequenos e eu também tinha que pensar em como lidar com eles, né? Divorciada. Então, assim, com várias coisas que eu precisava me organizar. Então, surgiu, né, a ideia de abrir a sala de atendimento. E eu dividi essa sala, né, com outra profissional. Então eu fiz a abertura da empresa e eu fazia os 2 dias, como eu falei, e ela atendia os outros 2 dias, né? Então a gente revezava e aí com isso, né, ela me ajudava a pagar o aluguel. E assim foi por uns 3 anos, mais ou menos. Na sala que você atendia era todo público, né? Era todo público. Como eu falei, né, anteriormente, eu atendia todos os públicos. E aí, quando foi em 2019, né, final de 2019... Não, bem antes. Não, final de 2019 foi que a gente... Deu início a tudo, né? Eu atendi uma criança de AT, que é essa que eu falei, né, anteriormente, não a que eu fiquei 3 anos, mas a criança que eu atendi uma vez por semana. Eu fui atendê-la e ela, numa crise, ela me deu uma mordida na minha mão. Eu estava me relacionando com o Bartolomeu fazia pouco tempo, então a gente acho que tinha alguns meses de relacionamento e ele não tinha assim muita ideia, muita noção de como apesar de ser da área da educação, né? De ser da área da educação, mas ele não tinha muita ideia de como era o meu trabalho. E aí eu cheguei em casa, né, com a mão mordida, assim, com uma marca muito feia na mão. E ele olhou a minha mão toda apavorado, né? Que foi isso? E eu disse para ele que eu tinha ganhado um carinho ali diferente. E expliquei um pouquinho, né, de como era criança, o que havia acontecido. E aí eu vou contar a história, né? Eu vou me apresentar, sou Bartolomeu, sou pernambucano, lá do interior de Pernambuco. Eu nasci na cidade chamada Garanhuns e morei a minha vida toda numa cidade muito pequenininha chamada São João, né? Tenho muito orgulho, tenho muita saudade da minha cidade, amo de paixão mesmo, assim. A minha vida até 23, 24 anos, eu acho, foi lá na cidade, né? Porque depois eu me converti, era missionário e tive que sair para
fazer missões, essas coisas, mas assim, era minha paixão, né? Assim como os pais da tia Rê, meus pais também é da agricultura, né? E quando eu vim para São Paulo, eu sempre trabalhei na área do comércio, né? Sempre fui da área do comércio e minha vida toda foi isso. Eu tenho um filho também, hoje tem 13 anos, meu filho, né? E a gente, quando eu vi a Regina naquela época, eu trabalhava numa companhia, não multinacional, que é uma companhia de varejo que tem no Brasil. E o que aconteceu? Ela chegou em casa com a ação mordida e eu perguntei para ela o que era aquilo. Ela falou que era uma mordida De um carinho um carinho especial, né? Até a Débora deu um título, né? Mordida do sucesso, que é para colocar no vídeo, né? E ela falou que era de autista, né? E eu mesmo sendo na área da educação, nunca tinha me ligado ou ficado atento. Eu já tinha ouvido a palavra, lógico, mas só que eu nunca me atentei para isso. E eu fui estudar sobre autismo naquele dia, mas eu estudei muito mesmo, assim. Estou falando que não foi estudar sobre o autismo e fui ver nas redes sociais o que era autismo, assim. E descobri que tinha muitas mães, assim, no Brasil, autista, muitas mães mesmo. E a gente, como ela falou, tinha a clínica, né, a Regina tinha a clínica lá em Vinhedo, era uma salinha muito pequena, assim, 3x4, 12 metros quadrados. E eu chamei ela, eu falei assim, olha, o episódio foi esse, eu me lembro muito bem. Eu falei assim, você acredita que a gente pode mudar de vida? Posso mudar a sua e a minha vida? Ela falou assim. E a primeira coisa que ela fez, e eu nunca esqueço da cena, tinha um cartão do banco, que é a cor é a mesma do cartão, que é o cartão vermelho. Ela pegou o cartão do banco, me deu e falou assim, aqui é o cartão e aqui é a senha. É como um voto de confiança e assim, não era aquilo que eu estava pedindo, não era o cartão do banco nem senha. Eu estava pedindo assim, olha, eu consigo mudar a situação da nossa vida, né? Era essa a ideia que eu queria e ela confiou. Ela me deu o cartão do banco, da empresa e assim, mas não era nada disso que eu estava buscando. Mas foi uma forma que ela tinha na época para demonstrar que confiava na proposta e foi daquele jeito. Aí o que acontece? A gente foi estudar sobre autismo, né? Foi estudar. E a partir dali a gente começou a procurar um local para... Não, na verdade não, a gente queria investir lá em Vinhedo. Em Vinhedo, né? Em outros episódios eu vou mostrar as fotos, como foi isso de tudo. A gente transformou a clínica que era... a sala, né, que era de adultos, toda a gente arrumou, pintou, colocou ela mais infantil um pouquinho. E quando a gente acabou de fazer tudo isso, veio a pandemia. Detalhe, né? Ele havia pedido para que eu deixasse, do emprego, né, foi. o trabalho, principalmente do sindicato, que era um trabalho muito tenso, né? Então eu atendia os agentes e era bem pesado, assim. Era um trabalho estressante. Na empresa eu já não estava mais indo, eu já tinha me desligado da empresa, já tinha pedido para me desligar. Eu pedi para ela sair do sindicato e a gente tinha pensão, que ela paga pensão, também paga pensão. Tinha um apartamento para pagar aluguel, tinha a sala. Aí o bicho pegou, e agora, Jesus? Né? Aí veio a pandemia. Fecha tudo. Graças a Deus que o meu trabalho lá da companhia que eu trabalhava, dá para pagar nossas contas, pagar pensão, junto com trabalho, assim, eu sei, eu recebi você recebeu um negócio do governo, não foi? Na época que ele... porque como eu tinha filho de menores na época e que eu ainda... Eles moravam comigo, né? Não, era só o Matheus que morava. Você recebeu o Bolsa... Não, era... É do empresário, porque fechou as clínicas e o governo deu um aporte de um salário. Uma parte financeira do governo. Exatamente, eu recebi por 6 meses. Um salário mínimo do governo e juntava com o meu salário, a gente pagava a pensão, pagava aluguel, pagava um monte de coisa. E nesse meio da pandemia, né, quando fechou as clínicas, a gente... foi falar de autismo aqui na rede social, né? A gente fez uma live sobre desfraude. Falando sobre desfraude, porque os pais, né, ali se viram com as crianças e
com aquele processo acontecendo, então a gente fez uma live junto foi com a Glaucia, Com a né? Glaucia, é isso? E a Glaucia é uma amiga muito querida. E aí nós fizemos essa live de desfraude, e aí a partir disso a gente foi, né, trazendo outras propostas, né? Então nós montamos um seminário, exatamente. Fizemos um curso, né? Demos um curso no final de semana. Tivemos um curso até presencial, que foi gente de Minas Gerais, né? Essas coisas. Pouquinha gente, mas foram aprender. E fizemos um curso também online. Online, mas ao vivo, né? A gente fez um seminário que foi uma semana de seminário, né? Então todos os dias nós tínhamos um convidado. A gente tinha algumas parcerias. Então, todos os dias a gente tinha um convidado. Mas eu acho que o primeiro seminário nosso era só nós dois. Mas foi no segundo dia, no segundo seminário, que teve a Luciana, que teve outras pessoas. O primeiro foi só a gente. E foi um seminário muito gostoso, que a gente tentava esperar a quantidade de inscritos e começava e finalizava, ninguém saía da sala. Né? Assim, foi um momento muito gostoso. E a partir daí, assim, a gente resolveu procurar um local para, primeiro, montar a clínica, né? Assim, precisávamos de um nome, né? Fomos criar o nome primeiro. A gente pensou, e ela ficava em casa, que era no período do Covid, né? Não podia sair. E eu trabalhava na companhia e ela ficava desenhando lá, inventava o nome de cá, do meu trabalho, a gente ficava mandando mensagem e tal, essas coisas, e chegamos no que chegamos, que é hoje, né? Hoje é uma marca registrada, né? Então é uma marca nossa, né? Totalmente registrada, bonitinha, né? Chegamos no nome CDEPS, que é o Centro de Desenvolvimento e Psicologia Infantil, com aqueles quebra-cabeça que vocês conhecem por aí, né? Vou deixar aí depois aí vai ficar aqui embaixo na tela, tudo certinho. E primeira etapa nós já sabíamos, era o nome do espaço, Centro de Desenvolvimento e Psicologia Infantil. A gente queria algo grande porque o nosso Deus era grande, é grande, né? Então a gente acreditava que as coisas iam crescer. E a gente tinha um detalhe, a gente tinha um sonho, tinha um grande Deus, mas nós não tínhamos dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro. Dinheiro não. E a gente foi para a segunda etapa, que era procurar um local para a gente abrir a clínica, né? Nós não queríamos mais em Vinhedo. Isso nós sabíamos que Vinhedo não seria o local, seria ou Campinas ou Valinhos, né? E a gente passou mais de um ano procurando. Aí Valinhos a gente foi ver algumas chácaras, porque eu, né, tinha um projeto de ter um espaço mais sensorial, enfim. E aí passou-se, né, alguns meses aí procurando. A gente passou mais de um ano. Foi um ano, né? Acho que um ano mais ou menos. Aí encontramos uma casa que parecia ser a gente encontrou duas, na verdade. Parecia ser a casa ideal, né? A primeira. Aí vimos tudo. Ela já era uma escolinha, então ela estava tudo adaptada, estava prontinha para entrar. Banheiro para criança. Né? A hora que nós saímos para entrar no carro, a vizinha do lado veio. Esse espaço é para autista, eu não quero aqui. Aí eu olhei para ele e falei, não é o lugar, porque a gente vai ter conflito aqui e não vai dar muito certo. Aí passou acho que mais uns 3 meses. Não, e detalhe assim, né? Que ela reclamava porque antes era uma escola e fazia muito barulho, ela tinha um... Mas só que eu acho que as nossas crianças não fazem barulho, não. As nossas não fazem, não. Né? Não. Tô pensando nisso. Tranquilo. É tudo tranquilo. Acho que teve, dentro desses 5 anos, 1 ou 2 atendimentos, assim, que foram um pouco mais tenso, mais barulho. Tenso, com mais barulho, mas fora isso, não, as nossas crianças é bem tranquilo. Aí, uns 3 meses depois, nós achamos um outro espaço, assim, num lugar extremamente movimentado. E aí a gente quase no centro da cidade de Campinas. Aqui, né, que a gente vai ficar. Mas a gente... Aí foi a diferença agora, né? E aí foi onde que entrou a fé, né? Porque a gente gostou do espaço. E falamos pro corretor que queríamos mudar a documentação. E foi aí que Deus falou o coração. Falou assim, ó... Nosso coração não ficou tranquilo com o espaço, né? E Deus falou, foi muito bonito assim, falar Deus no meu coração, que falava assim...
é pequeno. Mas Deus, a gente não tem dinheiro nem para quê? Esse que é pequeno e Deus é pequeno. E eu, preocupado, a gente não tinha dinheiro, né? É pequeno. E a gente foi fazer o quê? Procurar de novo, né? E a gente procura. E hoje eu estava até conversando com a Ari sobre isso, né? A Ari falava assim para mim, você faz alguma coisa sem antes estudar bem, essas coisas. Ari, para alugar a casa onde é a clínica, a gente passou mais de 1 ano procurando. Então, para a gente ter certeza. E a gente achou esse local aqui onde a gente está. E nós queremos, de antemão, agradecer a proprietária da casa, né? Porque quando a gente chamou o corretor para nos mostrar, a gente ficou encantado com o local. Era como a gente sonhava, né? A clínica e um local no fundo para a gente morar. Porque a gente não ia ter deslocamento, não ia ter nada. Eu quero falar para vocês que até hoje é assim. A gente ainda mora no fundo da clínica, né? Eu acredito que ainda por mais algum tempo, né? Porque o investimento é muito alto, né? A própria casa, onde é a clínica, quando nós entramos, ela estava muito destruída. Né? Até hoje a gente está reformando. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos, arruma uma sala, arruma outra, ainda não está do jeito que a gente deseja, porque lá esse fundo, lá onde a gente tem a kitnet que nós moramos, é um espaço que eu quero ter um espaço terapêutico, eu quero ter um espaço de um jardim sensorial, a gente tem lá um espaço grande para isso, mas para, né, que isso aconteça, a gente precisa reformar, né, tá com as salas da frente todas, né, do jeito que a gente deseja, que a gente idealiza, para poder mexer lá. Então é tudo 5 anos, muito, né, assim, tudo com muito cuidado, investe numa sala, depois investe na outra, e é assim que a gente vai, né, se adaptando no dia a dia, né? E voltando a dona da casa, né, o corretor, quando veio nos mostrar, aí eu falei para ele assim, fala com ela para ver se ela dá um desconto, a gente paga metade durante o tempo. Por 6 meses. Por 6 meses, e ele ficou bravo. Eu lembro que, você não tem dinheiro, não sei o que, começou a falar um monte, não custa nada você falar. Aí ele falou com ela, a mulher aceitou, te deixa 6 meses lá, se der certo, continua. Se não der, ele sai e não tem o que fazer, né? A gente não tinha dinheiro realmente, a gente não tinha nada. E nesse período, a gente fez o contrato, mudamos a razão social tudo para Campinas, a documentação, tudo tem que ser feito, a corpo de bombeiro. Porque lá em Vinhedo, ela é RS Psicologia e Desenvolvimento, né? Então eu tinha um outro nome lá. Aí teve que mudar para cá, eu entrei como sócio também proprietário, né? E mudou toda a documentação, aí tem bombeiro, tem vistoria, e ela passou 1 mês inteiro assim, sendo reformada, assim, adaptada. Quase 2 meses para poder começar o atendimento. E isso até tinha pandemia também, não podia, aproveitamos esse tempo e foi mexendo, né? Tava muito mal a casa, assim, tinha buraco que vocês nem imaginam o que essa casa era também. Eu não posso nem falar, né? Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então a gente está feliz por isso. E para a gente finalizar esse vídeo, né, eu vou falar sobre, a gente chegou aqui com esse sofá que a gente está sentado, exatamente esse aqui, que está bem aqui, que demonstra isso, aqui, né, um computador, um armário, não é armário não, um estante de pôr brinquedo, o que mais? 2 poltronas, né, e um paciente. Um sonho e muita fé que as coisas iam dar certo. Eu vou repetir para vocês. Chegamos aqui em Campinas em 2021. Um computador apagou a luz aqui, gente. Deu para perceber lá no vídeo? Não. Deu só para perceber que apagou, mas o vídeo continua clarinho do mesmo jeito. Tá bom. E olha que eu tô de óculos. Eu perguntei isso. Então, chegamos aqui com um computador, esse sofá, 2 cadeiras, o que mais? Um estante e um único paciente.
Um paciente fixo que veio de que está até pra hoje. cá, que os outros não quiseram vir, né? Por conta da Logística de longe. logística, né? E depois... Um no sonho, outro né? Um sonho muito grande e um Deus muito grande que estava nos acompanha até hoje. Falou que ele é o nosso sócio, né? Então, assim, nós vamos finalizar essa parte e depois vocês vão ver também nos outros capítulos o que aconteceu, a questão de arrumar a sala, tudo bonito, comprar material, e vai ficar para o próximo capítulo. Então, agradeço a vocês. Acho que a gente pode combinar de gravar no próximo domingo, né? No sábado. No sábado ou no domingo nós damos continuidade aí na história do CDEPS. Então toda semana a gente vai mandar um vídeo novo para vocês sobre a história do CDEPS. Não foi fácil, não é fácil até hoje, né? Ser empresário, ser empreendedor, né? Mas a gente não reclama disso, graças a Deus. Eu acho que a gente nunca reclamou essa questão de imposto, dessas coisas, e tem que pagar, não tem o que fazer, né? A gente já sofreu por conta disso muito, sofreu muito mesmo, mas a gente não reclama, porque o que a gente tinha, onde Deus tinha nos colocado, e especialmente ao nome da clínica, da Regina, o meu nome também, que é mencionado também em alguns momentos lá nas redes, lá no... É só ele que faz por nós. Então, nessa parte a gente não reclama, né? Não. Então, gente, fique com Deus. E a próxima semana tem o próximo capítulo. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.